Ohayou konnichiwa Yasumi Luke aqui. Dessa vez vamos falar de Akudama Drive, finalmente, anime que se encerrou nessa última temporada, uma obra original feita pela Pierrot. E se por algum motivo você pensou que isso vai ser um nicho por ter lembrado de Naruto ou de outras obras que a Pierrot botou as mãos, você não foi o único. Pelo contrário, muita gente pensou assim. Porém, assim como todos, errou feio. Criado por Kazutaka Kodaka, mesmo criador de Danganronpa e dirigido por Tomohisa Taguchi, mesmo diretor de Persona 4, Golden, e o novo que não notável, o reboot que teve, Akudama Drive acabou surpreendendo a todos. A história ela vai se passar em um mundo futurista e vai acompanhar uma garota normal, saindo do seu trabalho e apenas querendo ir para casa descansar. Porém, acaba decidindo no meio do caminho comprar um takoyaki na volta, onde vai se encontrar com um mensageiro pela primeira vez. Ela vai acabar fazendo seu pedido e nisso o mensageiro já vai estar saindo com o seu pedido em mãos. Porém, o mensageiro vai deixar uma moeda de 500 ienes cair no chão e a garota vai tentar pegar, devolver para ele que não vai aceitar, dizendo que dinheiro caído significava azar. Vale lembrar que nesse mundo existem selos que servem para praticamente tudo e o pagamento está incluso nisso. Porém, essa loja de takoyaki não aceitava os selos e não querendo entregar os 500 ienes, o valor exato do pedido, que não pertenciam a ela, querendo ser honesta, ela acaba sendo levada para a delegacia, onde, por causa de ter o valor necessário em mãos, acaba se tornando uma criminosa, ou Akudama, como são chamados nesse mundo, recebendo o nome pelo qual será chamada pelo decorrer da obra, vigarista. Nesse meio tempo, diversos Akudamas de alto rank vão acabar aparecendo na história, entre eles o próprio mensageiro no qual ela estava procurando para devolver esse dinheiro. E eles receberam a missão de libertar o Degolador, que seria executado, um dos maiores criminosos já existentes nesse mundo. E a missão ela acaba conseguindo ser cumprida, o Degolador é salvo com certa facilidade, só que por outro lado a vigarista acaba ficando no meio de toda essa confusão e precisa se juntar a esses Akudamas para atacar o Shinkansen, trem que era visto como uma divindade para todos os moradores. Sim, você não ouviu errado, o trem era visto como uma divindade. A partir desse ponto teremos spoilers, então se não quiser arriscar a sua experiência, vai assistir lá, depois você volta aqui, aconselho bastante. Começando a falar sobre o mundo, o universo em que a Akudama Drive está inserido é um mundo futurista, com LED e hologramas por todo que é lado, robôs andando pela cidade e lembrando muito Akira. Na verdade, eu até chego a ter minhas dúvidas se eles realmente se parecem, mas quando a mensageira aparece pela primeira vez com aquela sua incrível moto, eu pensei na mesma hora. Só falta esse negócio da marcha ré, porque isso aí é literalmente a única coisa que me marca de Akira. Sinto muito. Já falando logo de cara sobre produção, eu nunca vi um anime que calou a boca de tanta gente de uma vez só. Eu não vou dizer que foi a maioria, mas que muita gente de fato deixou de assistir Akudama baseado no histórico da Pierrot é um fato, eu fui um deles. E como resultado a gente tem uma produção que eu não consigo botar nenhum defeito, balanceando ação, comédia, informações não foram simplesmente jogadas na sua cara, que por sinal o plano elaborado para conseguir invadir um Shinkansen, além de muito bem explicado e detalhado, utilizou a individualidade de cada personagem para superar os problemas encontrados no meio do caminho, fazendo com que cada parte do plano fosse única. O maior exemplo para isso é quando se dividem para apertar os botões que precisavam para ultrapassar as defesas, tendo partes completamente diferentes que só seriam possíveis por aqueles personagens estarem naquele lugar. Dessa forma, eles conseguem invadir o Shinkansen e chegar até o compartimento onde se encontrava o seu objetivo, tendo um foco especial para o hacker que invadiu diversos sistemas para conseguir abrir o caminho, um personagem que me agradou muito, até pela sua proposta já ser favorável a isso. Hacking é algo que consegue despertar o meu interesse. Outro que recebeu seu foco foi o Valentão. Só que nesse caso é o completo oposto. O personagem que resolve tudo na força é o último tipo de personagem que eu vou gostar. Nossa, estou com um problema, vou dar uma porrada e resolver tudo dessa forma. Eu simplesmente não consigo gostar disso. E o seu parceiro, o Marginal, não foi muito diferente. Eu não vou negar que a função dele no roteiro era simples. Ser um alívio cômico e ele de fato consegue fazer isso com certa maestria, quebrando o clima pesado que ficava em determinados momentos, mas também não é um personagem que me atraía. No fim, com a colaboração desse grupo super distinto, é possível alcançar o seu objetivo: duas crianças dentro de uma caixa.
O gatinho evapora e as crianças são imortais. Porém, estamos no futuro e nele tudo é possível. Ao menos eu acho. Mas ao que realmente fica estranho é uma frase dita pelo gato bem no começo: nenhum Akudama foi capaz de concluir a fase 2, que no caso seria a invasão ao Shinkansen. Ela dá a entender que outros Akudamas tentaram cumprir seu objetivo, talvez Akudamas com uma reputação menor, mas ainda assim era um plano que precisava de certo tempo, e levando em conta a importância da mercadoria, no caso as crianças para Kanto, não faz sentido elas ficarem dentro do Shinkansen por tanto tempo, ainda mais quando se vê o flashback delas, onde dá a impressão de terem começado a agir no exato momento em que foram presas. Isso aí realmente pode ser um pequeno furo de roteiro. E já que eu comentei sobre o flashback delas, vamos falar de uma vez por todas. Uma história pesada. O garoto tendo todos seus amigos mortos para se tornar imortal e por fim ter que carregar a vida de mais de 2.000 pessoas. Ainda me questiono se essa história realmente chega a ser tão emocionante ou se é meio forçada, mas consigo criar uma relação com uma questão moral, que seria a ideia de sacrificar uma vida para salvar outra. Obviamente, nesse caso é levado ao extremo, mas dá para levantar essa reflexão de se vale a pena sacrificar 2.000 vidas para alcançar a imortalidade. Voltando para a invasão do Shinkansen, os Akudamas acabam enfrentando os Executadores e após a primeira dupla falhar pela segunda vez e parar esse ataque, a chefe deles decide enviar todos os Executadores atrás desses Akudamas para tentar pará-los. Todos os Executadores foram enviados e apenas um encontrou, aquele que estava machucado e nem deveria ter ido atrás deles. Acho que eu nem preciso falar que isso não faz muito sentido, mas nesse momento a primeira morte acaba acontecendo, no caso do Executador e do Valentão. Porém nessa hora ainda achava que era só uma morte isolada e queria ficar nisso, mas em sequência o grupo consegue chegar até o subsolo, onde buscavam enviar as crianças para a Lua e não deixar Kanto por as mãos da imortalidade. Só que a Lua nem existia. Realmente tinha necessidade de dar uma esperança para as crianças só para estragar depois? Qual é? Uma mancada isso. Como se não bastasse, a doutora ainda se revela uma traidora. E na moral, eu não consigo entender Kanto. Eles estão atrás de 2 crianças que carregam a vida de sei lá quantas pessoas para se tornarem imortais. Enquanto a pessoa que consegue costurar a si mesmo após ser cortada em 2, eles decidem simplesmente deixar ir. Concordo que ela não servia tanto para aquilo que Kanto buscava, mas a doutora é o personagem mais quebrado e que mais desafia a lógica que eu já vi. De qualquer forma, no meio dessas traições e mortes, o foguete é lançado, porém ele acaba caindo porque ele era velho, saca? Tem lógica. Nos levando para a cena onde eu percebi que Akudama não era um anime qualquer, e que eu não podia utilizar senso comum ao olhar para ele. A vigarista se tornou uma Akudama por um mal entendido. Ela não desejava fazer o mal, mas foi arrastada para ele. Porém, no momento em que sua vida estava em risco, ignorou tudo que tinha feito até o momento e realmente se tornou uma Akudama. Eu não questiono a mudança de personalidade, pelo contrário, eu acho ela super aceitável ao ver todo o cenário que estava inserida. Se tornou uma Akudama injustamente, ou não também, dependendo do ponto de vista, e por esse motivo não tem mais um lugar que pertence a ela, ou queria aceitá-la. Mas ainda assim não é algo comum de se ver em animes. A protagonista pacífica, que não deseja o mal e é carinhosa, não costuma ter essa mudança, e foi exatamente isso que eu gostei. O corte de cabelo representando sua mudança e sua determinação de proteger a garota e salvar o seu irmão me fez começar a achar a vigarista um baita personagem. Na busca de salvar o garoto das mãos dos executadores, eu percebo novamente que errei ao tentar prever Akudama. Aquele que dizia amar a vigarista, aquele chamado de degolador, percebe que futuramente seria trocado pelo mensageiro e decide transformar o seu amor em ódio. Brincadeiras à parte, o suposto amor dele já me incomodava demais. Então, quando foi anunciado que ele apenas gostava da auréola vermelha da vigarista, que era única, e por isso sentia vontade de protegê-la até que essa auréola se desenvolvesse, me sentia aliviado. Porém, ele também acaba morrendo. A primeira coisa que pensei foi: não são mortes isoladas. Geral vai morrer nisso aqui. E de fato acontece. Marginal e doutora se vão em sequência. E no caso da doutora foi a morte mais lamentável. A imortal recebeu uma morte de formiga. Então temos a viagem para Kanto, levando diversas pessoas para o local que era tido como paraíso.
onde o hacker se encontrava e graças a eles nossos heróis não foram sugados pela verdadeira Kanto. Um computador quântico que precisava da imortalidade das crianças para conservar os dados. O que realmente importa nesse momento é que o hacker também vai morrer, sendo premiado pela morte mais foda. Uma salva de palmas para ele. Porém, eu quero viajar na ideia que Kanto representa. Não preciso de muitas palavras para descrever. Uma mentira que se tornou verdade. Kanto passa a ser endeusada baseado em uma ideia que todos tinham como verdade. A ideia transmitida pelo programa educativo, que, como o próprio nome sugere, tem como função educar as pessoas e nisso dizer o que é a verdade, o que é o correto. As pessoas não tendo como contrariar, ou melhor, não podendo nem mesmo comprovar, são obrigadas a aceitar. E de certa forma, Kanto realmente é o paraíso que a sua mente cria, um mundo apenas seu. Mas passa longe daquilo que os moradores de Kansai imaginavam. Kansai talvez fosse o real paraíso, o único local que foi capaz de se restaurar da guerra, e que nem mesmo a lua foi poupada. Mas não consigo deixar de fazer ligação da relação histórica de Kanto e Kansai com Hiroshima e Nagasaki. Coincidência ou não, as semelhanças de fato existem. Como eu já comentei, essa verdade é divulgada pelo programa educativo, mas esse próprio programa passa a questionar aquilo que eles pregavam. Conforme os episódios passam, o tom do programa vai se alterando. No começo, um programa informativo, seguindo seu roteiro e passando as informações, mas depois vão passar a questionar a si mesmos. Como o próprio Coelhinho diz, não acredite em tudo que... E nesse momento tem o programa cortado. Programa que passou a questionar o poder e também a censura que eles mesmos tinham sofrido. Eu falo com toda a certeza do mundo. Essa é uma das melhores partes desse anime. Voltando um pouco no tempo, porque roteiro linear aqui simplesmente não existe, temos a Vigarista, que de certa forma eu quis deixar para o final. Eu já falei que gostava do personagem, mas eu passei a amar ele depois daquele acontecimento. O Vigarista aparece na internet e com uma mentira, dando significado para o seu nome, consegue começar uma revolução. Até que nesse momento se questionava qual a diferença entre os executadores e os Akudamas. A questão já era levantada antes, mas depois de transformarem civis em Akudamas apenas para poderem matá-los e então parar a manifestação, torna apenas mais visível essa diferença ou falta dele. No Shinkansen temos meio que uma realidade alternativa sendo mostrada para o mensageiro e para a Vigarista, que seria um mundo perfeito deles. Sobre isso não tenho muito o que comentar, mas o que isso me fez pensar foi o que eu realmente achei foda. A Vigarista, por conta da honestidade, que por sinal chega a ser super exagerada, acaba se tornando uma Akudama. Sendo uma Akudama, tende a usar a mentira como uma arma, e essa mentira a torna uma revolucionária, mostrando as falhas dos sistemas de executadores, conseguindo utilizar a transmissão que tinha como objetivo aumentar a moral dos executadores, que tinha sido abalada, para destruir a pouca reputação que eles estavam. Uma morte incrível, e com certeza a melhor cena do anime pra mim. A Vigarista realmente conseguiu seu espaço nos meus personagens favoritos. Depois de falar sobre isso, eu nem tenho tanta vontade de falar sobre o resto. Mas a minha ideia de que a Vigarista, o mensageiro e as crianças seriam os únicos a ficar vivos vai por água abaixo novamente. E me deparo com aquilo que eu não esperava. Todos se sacrificando pelas crianças que conseguem chegar até o local onde elas ficariam salvas e terminando da melhor forma possível, apenas a porta se abrindo e elas entrando para onde seriam acolhidas. Depois de tudo isso, posso afirmar que para mim a Pierrot não só surpreendeu, mas como também fez o melhor anime de 2020. Eu não tô acusando a cabeça de ninguém, muito obrigado a quem assistiu. Diga nos comentários o que vocês acham, e é isso. Sayonara.